Não, são dicas fabulosas, hein? Dicas fabulosas para o 2020. A gente começar o 2020 assim, ó. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, né, essa semana eu não ter colocado nenhum vídeo, justamente por conta das festas de fim de ano. Tô até com roupa de férias, né? Por isso que eu atrasei. Meio surfista. Ao invés de desejar um feliz ano novo, eu gostaria de desejar um ano de feliz novas atitudes. Pois o ano será igual se as nossas atitudes forem as mesmas. Sempre quando chega essa época de festa do ano, eu sempre penso que a gente tem algo a melhorar. Nós temos novas atitudes que a gente precisa colocar na nossa vida. Existem algumas atitudes que eu gosto de exercitar anualmente na minha vida para que meu ano seja diferente. Eu gosto de praticar essa diferença na minha vida. Eu gostaria de trazer, né, algumas reflexões de atitudes desses tabus, né, que a gente vive no nosso dia a dia, no mundo que está tão pesado. E uma delas é relacionada a problemas, porque todo mundo tem problema. Quem não tem problema nesse mundo, né? Quem não tem problema, gente? Todo mundo tem problema. E o problema, né, como ele é um fato, ele existe, ele está presente na nossa vida diariamente, a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Porque se a gente não aprender a lidar com ele, a gente sempre vai viver no vitimismo do problema. Ah, e meu problema. Se você tem problemas com a sua sexualidade, com seus conflitos, resolva você mesmo, não peça opinião, porque muitas vezes a opinião dos outros, elas deixam a gente com mais medo, mais apavorado para tomar alguma ação sobre a nossa vida. Vamos tentar trabalhar os nossos problemas da nossa sexualidade com a gente mesmo, porque a nossa sexualidade é uma coisa tão íntima que realmente dane-se a opinião dos outros. A gente não tem nada a ver, as pessoas não têm nada a ver com a nossa sexualidade, ou o que a gente faz na cama, se a gente é ativo, se a gente é passivo, que essa intimidade pertence só a gente. Então a gente precisa aprender a lidar com esse conflito. Então não é os outros que vão sentir o que você sente, jamais. Então, curta-se, experimente, prove-se. Vamos se provar. Então existe uma frase que me toca muito, que me ajuda a enfrentar esses tipos de problema, né? Que eu falo, não, peraí, vamos racionalizar isso, porque racionalizar as coisas é muito importante para que a gente entenda os fatos, né? Que o fato é fato. A chuva, ela é irrelevante para os peixes, né? Mas ela é um tormento para as formigas. Então, não compare os seus problemas com os dos outros. Se você é uma formiga, não compare os seus problemas como se você fosse um peixe. Porque o seu problema é seu problema, você precisa resolver. Quando você tem um problema, procure pessoas que compartilhem do mesmo problema que você, para que você peça opinião, peça ajuda, peça conselhos, porque a outra pessoa ela não vai ver o problema da forma que você vê. E muitas vezes a gente age errado exatamente nisso, porque a gente procura as pessoas erradas e a gente se desmotiva mais ainda. Faça o que você acha que tem que fazer com o seu problema e dane-se também a opinião dos outros, porque é só você que está vivenciando o seu problema. É só você que enxerga que a chuva é um problema. O peixe está ali. O peixe, para ele, a água, a chuva é totalmente indiferente. Vamos praticar essa mudança. Um outro trabalho que eu faço é referente à empatia. A empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, que é muito além da gente se colocar no lugar do outro. É compartilhar de experiências com o outro, né? Então, voltando aos problemas, se a pessoa não tem empatia alguma, se você não trabalha empatia, você não consegue aconselhar ninguém, você não consegue se colocar no lugar do outro. Então, vamos trabalhar um pouco mais a nossa empatia para que a gente chegue em um processo que a gente sinta-se seguro em vivenciar o problema do outro. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a valorização que a gente dá para a gente mesmo. Um dia, ele tem, acho que se não me engano, 1440 minutos. Separar pelo menos 20 minutos do seu tempo para que você possa fazer aquilo que você quer. Porque, gente,
Fazer nada é muito bom não fazer nada. A gente gasta 1440 minutos correndo atrás da vida, resolvendo coisas, correndo para lá e para cá, e a gente não dedica tempo pra gente. Então, a dica que eu dou é separar 20 minutos para você fazer o que você quer. Nesses 20 minutos, tenta buscar uma satisfação daquilo que o seu corpo está pedindo no dia. Ai, meu corpo está pedindo silêncio, eu quero ficar em silêncio na minha caixinha do nada, não pensando em nada, só relaxar. Você tem esse direito. O corpo está pedindo, necessitando algum exercício físico. Então, pega esses 20 minutos, faça um exercício, nem que seja um alongamento, nem que seja uma dança, né? Algo que o seu corpo vai se sentir realizado, o seu corpo vai se sentir confortável. A gente sente o corpo falar, ai, obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de mim mesmo. Separa 20 minutos para ler um livro que você gosta. Aposto que em 20 minutos você acaba lendo 2 capítulos, né? Dependendo do livro, sabe? Esvaziar a sua cabeça. A leitura é tão bom para esvaziar, entrar numa fantasia, né? Ir para Nárnia. Escrita, para você que gosta de escrever, separe esses 20 minutos do dia para você escrever. Vão achar que eu sou louco, mas todos os dias, antes de eu dormir, eu faço uma reflexão generalizada do meu dia e escrevo lá o que aconteceu no meu dia, o que eu aprendi no dia, né? E aí eu coloco lá no Facebook para mim mesmo, sabe, no privado. Eu vou lá, coloco lá na privacidade só para mim e publico. Até fotos, vídeos, o que aconteceu no meu dia, o que me fez refletir, o que me fez crescer no dia, o que eu aprendi. E aí daqui a um ano o Facebook me lembra naquelas lembranças e aí eu vejo, isso já faço durante uns 5 anos, então eu fico vendo o que eu aprendi naquele dia. E vocês não sabem, mas tem muitas coisas que a data é muito ligada ao dia, sabe, a energia. Eu acredito muito, depois eu faço até um vídeo sobre isso, mas é tão louco isso. Porque, por exemplo, eu sei que no dia 3 de fevereiro é um dia de sorte para mim. Em 3 de fevereiro acontece coisas de muita sorte, que eu ganho, eu olho lá minha história e eu falo, meu Deus, hoje é meu dia de sorte. É muito importante. Então, e aquilo me faz refletir também o quanto evoluir, né? Porque tem coisas que passam tão simbolicamente que a gente acaba esquecendo, e quando eu vejo lá, eu relembro e falo, oh my God, eu aprendi isso um dia. Foi nesse dia que eu aprendi essa tarefa. É impressionante. Pratiquem isso, que é maravilhoso. A última dica que eu vou deixar para vocês, que é muito importante, para vocês iniciarem, né, com chave de ouro o ano, é vocês não carregarem culpa e medo. Culpa e medo são 2 coisas que atrapalham totalmente a nossa vida. Elas estagnam a nossa vida. A gente para a nossa vida por conta da culpa e do medo. A gente não enfrenta aquilo porque a gente está com culpa ou está com medo. E isso não é um fardo que a gente precisa carregar. Então a culpa e o medo é um trabalho que eu vou fazer mais fortemente esse ano, é não carregar isso. Ai, Renan, mas como? Nossa, muito fácil, essa teoria é muito bonita. Não é fácil. Mas eu descobri 2 formas para a gente poder canalizar a culpa e o medo. Eu troquei o medo pela curiosidade. Então, quando eu sinto medo, eu olho aquilo, eu quero tentar ver uma curiosidade. Porque quando a gente tem curiosidade, a gente vê aquilo como uma aventura. Isso é muito positivo, porque a gente tem coragem de enfrentar aquilo. Então, se todo medo que a gente sentir, a gente fala, mas e se eu fizesse dessa forma, olhasse com um olhar de aventura, de enfrentar aquele medo? É uma forma diferente, é uma forma da gente chegar e falar, medo, você está fudido na minha mão. Tenta mudar isso, porque a gente precisa quebrantar o medo, porque o medo só paralisa a gente, só estagna a nossa vida, a gente precisa enfrentar esse medo. Agora, a culpa, eu quero canalizar em se amar. Porque a culpa, para mim, é uma falta de amor próprio. Porque a gente se culpa pelo outro, a gente se culpa pelas pessoas, pelas situações. Então, é uma falta de se amar. Então, comece a se amar. Comece a se dar valor. Comece a ver que você não tem culpa. Se você se ama, você não se culpa, porque você sabe que a culpa não foi sua.
Por que você tem culpa? A gente não tem que se culpar por a gente ter uma sexualidade de que as pessoas não se importam. Se culpar pela nossa religião ser diferente do outro. A gente não precisa se culpar da gente pensar diferente do que o outro. A gente não precisa se culpar por a gente não fazer aquilo que as pessoas gostariam que a gente fizesse. Essa culpa não é nossa. Porque quando a gente se ama, quando a gente se dá valor, a gente não precisa carregar isso. É simples, porque a gente sabe que a culpa não é nossa. Uma coisa que é muito importante para a gente se valorizar, para a gente se amar, é falar com o próprio espelho. Quando você para em frente ao espelho, você fala com você mesmo, mas você não pode falar com você como você fosse você. Você tem que falar com você como se você estivesse falando com uma pessoa que você se ama. Não olha para você e fala, nossa, que espinha horrorosa, que coisa nojenta e não sei o que. Não. Quando você vê uma espinha na sua amiga, o que você diz? Nossa, amiga, você está com uma espinha enorme, passa isso, passa aquilo. Você cuida daquele seu amigo. Então, quando você for falar com você no espelho, se fale como se você estivesse falando com alguém que você gosta muito. Porque você tem que se gostar, você tem que se amar. Esse é o máximo. Você tem que chegar no espelho e falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de fazer isso. Se autoconheça. Chega lá e fala, oi, tudo bem? Eu sou Renan. Parece papo de louco, gente, mas não é. É você se autoconhecer. Sabe? E é muito bom quando você tem um conflito, você para na frente do espelho e você fala esse conflito para você mesmo na frente do espelho. Você fala, hoje eu senti um ciúmes que não é meu. Esse ciúmes não é meu. Por quê? Faça a linha dos 5 porquês. Por que eu senti aquilo? Por que eu estou sentindo aquilo? Mas por quê? Por quê? É tão importante a gente se amar. Se amar é se autoconhecer.